Bom dia, pessoal. Pessoal da primeira série do Integral Colégio de Curso. Vamos aí, para mais uma aula de História do Brasil. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá certo? Porém, a princípio, vamos dar uma repaginada, dar uma revisada na aula anterior, tá certo? E aí estudamos sobre a megafauna brasileira, sobre os povos da pré-história, tá certo? Com relação à atividade, eu pedi, a questão 1 para vocês caracterizarem, como era a megafauna, com animais de grande porte, tá certo? E como eles foram extintos, Tem duas explicações. Um seria a presença de humanos, a caça desses animais pelos humanos da pré-história, e a outra seria pelas mudanças climáticas, aquilo que eu tinha falado na aula anterior, tá certo? A questão 2, vocês vão colocar aí as diversas culturas, desses povos, a cultura Conduri, Marajoara, Santarém e Maracá, lembrando que tem várias outras culturas, vocês vão aí só caracterizá-las, tá certo? Quais as suas características, o que eles produziam de objetos, tá certo? Aonde viviam, ok? E a terceira seria sobre os sambaquis, que era um sambaqui, significa amontoado de conchas na língua tupi, tá? E aí esse povo, o povo, os homens de sambaquis, se alimentavam, habitavam mais o litoral, o centro do Brasil para sul e o sudeste, centro-sul na realidade, porém tinha assim povos, resquícios também no litoral nordestino também, tá certo? Se alimentavam mais de frutos do mar, de peixes, de conchas, de tudo que fosse advindo dos mares, tá certo? E aí eles tinham, eram seminômades, já praticavam de certa forma um pouquinho de agricultura, não totalmente, mas estava se começando, tá certo? Isso aí vai ser mais característica dos povos ceramistas, dos tupis, tá certo? Mas eles já eram sambaquis, já eram seminômades, tá certo? Já tinha um ritual para enterrar seus mortos, tá certo? Então já se diferenciavam daquela primeira civilização que era da cultura umbu, tá certo? Então essa seria a nossa atividade, a gente já vai dando uma revisada, tá certo? E aí vamos para a nossa aula de hoje, que seria mais, na realidade, sobre a cultura dos nativos brasileiros. Aí seria o que? Os tupis, seria os indígenas que chegaram, que entraram em contato aí com os portugueses, com os europeus, lá em 1500, Como é que viviam esses nativos, tá certo? A gente já teve uma aula sobre isso, só que não foi tão aprofundada. A gente viu mais ou menos aí apenas os tupinambás, tá? E a gente tem que perceber que esses nativos, eles eram diferentes, Eles tinham troncos linguísticos, eram dois, o macro-G e o tupi, mas ao mesmo tempo tem uma variação muito forte, tem uma diversidade muito grande, certo? O primeiro registro dessa época é a carta de Pero Vaz de Caminha, vai ser o nosso primeiro registro escrito, inclusive é conhecida como a carta de nascimento, a certidão de nascimento do Brasil, certo? Lembrando que os indígenas não tinham a escrita ainda, claro, eles tinham uma organização social deles, da forma deles, diversificada, mas eles não tinham nada escrito, certo? Embora os povos da pré-história tenham deixado aí muitos objetos, muitos vestígios, e deixaram também aí muitas pinturas rupestres, tá certo? O melhor termo para chamarmos estes povos é de nativos. Por que isso? Porque a palavra índio, ela vem aí do Cristóvão Colombo, tá certo? Que achou que tinha chegado às Índias. Então, é um termo, um conceito que da Europa, eurocêntrico, tá certo? Assim como também a pré-colombiano ou pré-cabralino, como alguns cientistas gostam de chamar. Claro, esse nome vai ser generalizado, mas ao mesmo tempo temos que entender que indígena não significa dizer que são todos iguais, Tem uma diversidade aí, várias línguas, variações linguísticas, várias maneiras de se organizarem,
tá certo? Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Diversas culturas, né? Antes da chegada dos portugueses, a população indígena tinha, né, cerca de 5 milhões, mais ou menos, podia ser mais, tá? Ou podia ser menos. E qual o motivo desta redução? E aí eu quero que vocês vou colocando aqui no chat, né? Qual seria esse motivo, né? Esses motivos, na realidade, que fizeram com que os índios, os indígenas, os nativos fossem reduzidos, né, a hoje chegarmos a mais ou menos de cerca de, temos hoje, né, 800 mil indígenas. Então foi uma redução muito drástica, muito profunda, muito intensa na população indígena desde os 1500, tá certo? Como era a organização, né, as organizações sociais, porque não era só um tipo de organização, certo? Grande parte já era sedentarizada. Lembra quando a gente viu dos povos da pré-história? Quando chega, né, vai acabando os povos sambaqui que vão sendo conquistados pelos tupis, esses tupis já começam a se tornarem sedentários, vão descobrindo a agricultura, né, a plantação de milho, a plantação da mandioca, da batata, que são conhecidos aí no mundo inteiro, tá certo? Porém, eles não deixam ainda a prática da pesca e da caça, que era importante, né, na sua organização, no seu cotidiano social, certo? Então, tinha uma parte que já praticava mais agricultura, já tinha outra que não praticava tanto. Então, por isso que é tão diversificado. E é por isso também que eu coloquei organizações sociais, certo? As religiões eram politeístas, eles acreditavam que tudo que estava na natureza, né, tinha uma força mítica, uma força mágica, tá? Práticas da antropofagia, tá? Então, os europeus vão dizer que é canibalismo, né? Então, porém, os indígenas vão dizer que é uma prática, é um ritual, é uma arte, né, antropofágica, no qual eles comiam seus prisioneiros de guerra, seus inimigos, tá certo? E aí já podemos pensar que os indígenas, né, que os nativos daquela época, eles estavam em constante conflito, certo? Uma tribo era inimiga de outra tribo já era inimiga daquela outra tribo, tá? Então eles não estavam, eles achavam que a guerra era uma forma mítica, né? E o prisioneiro de guerra, né, tinha que ser comido porque eles acreditavam, né, segundo a sua mitologia, que os indígenas, né, os corpos, né, não poderiam ser, por exemplo, entregados à terra para serem comidos por lavas, né, por tapurus ou outros micróbios, bactérias a mais. Então eles achavam isso, né? Eles achavam que davam muito valor, né, à questão da antropofagia. Inclusive, o próprio prisioneiro, não é que ele gostasse, tá? Mas ele aceitava porque ele se sentia valorizado, né? Era algo que já era da cultura deles, né? Esses rituais, essas práticas antropofágicas, tá certo? E aí o prisioneiro era bem tratado na tribo, ganhava uma casa, certo? Ganhava cuidados, e ganhava um cordão, não era um cordão, mas um colar, com vários nós, e a cada momento que esses nós iam diminuindo, né, significava as luas, e a hora dele estava chegando. Né? No dia do ritual era uma grande festa, né, com batuques, né, com o cauim, que era a bebida deles, tá? Acendiam uma grande fogueira, assavam e comiam a carne, tá certo? Outra coisa sobre os rituais antropofágicos é que eles achavam que iriam absorver as qualidades, né, daquele guerreiro, tá certo? Inclusive o primeiro que tocasse, né, no meio da guerra, desse capturado, seria o primeiro a comê-lo, tá? Então eles gostavam, né, desses rituais. Claro que isso vai ficar mais particular, vai ser mais particular dos tupis, né, dos povos tupis, certo? Mas claro que em outras tribos, né, do interior, vai ter, né, essa prática do canibalismo, mas para os indígenas era uma prática antropofágica, certo? Os troncos linguísticos vai ser o Macuji, mais ao interior, e o Tupi, né, mais ao litoral, certo? Só que aí vai ter várias variações linguísticas, né? Vamos ter aí, acho que só o Tupi são 1.200 variações linguísticas, isso hoje, imagina naquela época,
tá certo? Eles viviam em uma ou várias malocas, tá certo? Então, poderíamos dizer aí que uma tribo vivia com uma grande maloca, ou seja, uma grande oca, outro já vivia com várias ocas, e tinha uma oca central, que era o canto que todos eles se reuniam, certo? Então, se diferenciavam, né, de um grupo para o outro grupo, tá certo? E aí, como é que é esse primeiro contato, né, com os portugueses? Né? Foi de estranheza, né, e de curiosidade para os dois, porque os portugueses, quando viram, né, aquelas pessoas nuas, né, já tem uma questão aí da religião católica, né, as pessoas mostrando, né, suas intimidades, já se tinha não um preconceito, mas uma estranheza com relação a isso, né, e até uma passividade, né, porque nenhum queria atacar o outro, ou seja, queria conhecê-lo, estava curioso para conhecê-lo. O indígena também, né, pessoas barbudas, vestidas com cabelos grandes, tá certo? Então, foi estranheza, passividade e muita curiosidade entre esses dois povos, entre essas duas sociedades, certo? Lembrando que o primeiro registro, como eu já tinha falado no início da aula, é a carta de Pero Vaz de Caminha, tá certo? Então, tem um trecho, né, e mostra esse trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que os portugueses já estavam, né, em busca de metais preciosos. A Espanha já tinha descoberto esses metais, né, muita prata, tá, nas colônias a qual estava colonizando, e Portugal não queria ficar para trás e já estavam nesses contatos, nesses primeiros contatos, tentando encontrar esses metais preciosos. Então vamos ler aí, né, esse pequeno fragmento. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos pés uma alcatifa, por estrada, e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. E Sancho de Tovar, e Simão de Miranda, e Nicolau Coelho, e Ares Correia, e nós outros que aqui na nau com eles íamos, sentados no chão nessa alcatifa. Acenderam-se tochas, e eles entraram. Mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar o capitão. Ou seja, a gente já vê aí a primeira diferença cultural, né? Nem a alguém. Todavia, um deles ficou o colar do capitão, fitou, e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra. Ou seja, já damos para perceber aí que os nativos já perceberam que aquele colar era de ouro e apontou para a terra, dizendo, né, que tinha ouro ali, ou na direção que estava apontando, tá certo? E depois para o colar, e também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra, e novamente para o castiçal, como se ele também houvesse prata. Então, acho que é uma das partes mais importantes, né, da carta, inclusive o contato que existiu, lógico, mas mostra que os nativos, os indígenas, já tinham esse conhecimento do ouro que existia naquela terra, certo? E, claro, os europeus, os portugueses, vão fazer esses primeiros contatos com o intuito, né, claro, vai ter a questão da extração do pau-brasil, mas também e principalmente para encontrar riquezas. Podemos dizer, tá, pessoal, que esses primeiros contatos com os portugueses vai ser a primeira relação de trabalho na América, tá? Ou seja, essa relação de português e indígena, essa relação, de certa forma, de exploração, não era uma relação de escravidão, porque era consentida pelos indígenas, mas podemos entender que foi a primeira relação de trabalho na América, tá certo? No qual os indígenas aí faziam, em troca de objetos, de espelhos, de machados, cortavam árvores, né, e transportavam até as feitorias, tá certo? Lógico que os indígenas não eram bobos nem nada, né, não podemos tratá-los como seres inocentes, perceberam a exploração, né, e a partir do momento que eles não quiseram mais serem escravizados, começaram os conflitos, né, já havia se iniciado a dizimação dos indígenas, e aí foi um dos motivos, né, que os indígenas não queriam. Claro, eles tinham uma identidade, tinham um cotidiano deles, tinham uma organização, né, de trabalho e tudo, e eles não queriam, né, passar por esse tipo de exploração, e vai ter muito conflito, vai ter muita guerra, tá?
vai ter guerra aí com bandeirantes, vai ter, né, vai ter toda uma caça, né, a esses nativos. Tá? E aí uma coisa importante nesse momento, quando os indígenas, né, se negam a trabalhar para os portugueses, eles vão começar a ser escravizados. Tá? Só que um fato interessante, em 1572, né, essa captura ela vai ser proibida. Tá? Ou seja, os jesuítas vão vir para o Brasil, tá certo? Vão vir com o intuito de catequizar, vai ser os cristãos novos, né? E não a escravidão, mas a captura. Ou seja, você não vai poder capturar mais indígenas. Você só vai poder escravizá-lo se for a partir de uma guerra justa. Né? Daquele índio que não é um bom selvagem, daquele índio que não quer trabalhar, tá? Daquele índio que não quer ser educado, tá certo? Então, além de outros motivos, né? Mas se esse índio não quer ser educado, se esse índio não quer ser catequizado, se esse índio não quer trabalhar para, né, um outrem, esse índio ele vai ser capturado, logo ele vai ser escravizado. Era a chamada Guerra Justa, tá certo? A Companhia de Jesus ela vai ser criada aí depois, né, da Reforma Protestante, né? Vai ser no Concílio de Trento, tá certo? Pelo o espanhol, o Inácio de Loyola, o padre Inácio de Loyola. E aí ela entra, né, nesse contexto da Contra-Reforma Católica, tá certo? Ela foi criada na Contra-Reforma Católica, que é a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis, tá? E foi uma forma de tentar reverter essa situação, como estava perdendo muitos fiéis na Europa, traz essa companhia para a América e vai tentar catequizá-los. Eles pegavam os curumins, os índios pequenos, levavam, né, para as igrejas, né, e tentavam catequizá-los. Né? Inclusive, eles depois traziam esses, né, depois de catequizados, traziam para aldeias, para na aldeia esses índios, né, esses cristãos iniciados também influenciarem, por exemplo, aí seus pais, né, e toda a aldeia, tá certo? Porém, isso vai gerar muitos conflitos com os bandeirantes. Né? Os bandeirantes eram os grandes caçadores indígenas, além de escravizá-los, principalmente ali na região onde hoje é São Paulo, tá? Ali no Sudeste. Então, e aí tem a foto, né, a imagem aí na realidade do Roberto De Niro no filme A Missão. Né? Esse filme aí vai ser muito premiado, certo? E mostra a guerra, né, entre bandeirantes e jesuítas, né? Os jesuítas defendendo os índios, os indígenas, e os bandeirantes querendo capturá-los, querendo escravizá-los, tá certo? No século XVIII, e claro, né, os bandeirantes, tanto eles capturavam os índios, como eles revendiam também, e como também escravizavam. Já no século XVIII, a escravidão indígena ela vai ser proibida pelo Marquês de Pombal, certo? Então, a captura é proibida em 1572, lá no século XVI, e já no século XVIII, né, 2 séculos depois, ela vai ser proibida. Né? A gente vai entrar aí também na questão muito interessante, que eu não sei se vocês já estudaram, acredito que sim, né? A questão do iluminismo, né? Dos despotas esclarecidos, tá certo? Então, o rei de Portugal, acho que era o Dom José, né? Era um rei que, para não ter uma revolução iluminista aos moldes, né, do que teve aí em outros países, né, como até o próprio Estados Unidos, fazia medidas, né, os despotas esclarecidos, medidas que davam liberdade, né, que priorizavam a educação, entre outras coisas. E aí o Marquês de Pombal era seu ministro, e ele faz algumas medidas, ele proíbe, inclusive expulsa os jesuítas do Brasil. Né? Então os jesuítas voltam para a Europa, certo? No século XIX, o índio é tratado como parte da identidade nacional, ali já no governo de Dom Pedro II. Né? Tentava se criar a questão de uma identidade nacional e começaram a colocar, né, o indígena, né, nesse quadro também, tá certo? Inclusive aí vai surgir a teoria, né, eles vão colocar a teoria do bom selvagem. Lembra do Rousseau? Não sei se vocês já estudaram, mas o Rousseau dizia, né, que o homem ele é bom,
é a sociedade que o corrompe, tá certo? Então, qual era a ideia, né, do Império Brasileiro? Levar civilização para esses indígenas, né? Tornar eles um bom selvagem, um ser passivo, né, que não traga tantos conflitos, né, para a sociedade daquela época, a sociedade do Império, tá certo? Tinha outra coisa agora que eu ia falar, mas, né, passou despercebido, tá? E aí, né, diversidades e desafios, né, atuais, né, dos indígenas brasileiros, né? Primeiro temos que entender que a diversidade dos indígenas do Brasil é muito grande, né, com uma cultura muito rica. Não adianta dizermos, não adianta dizermos que esse indígena, a população indígena, ela é igual, né? Ela não, ela são diversas culturas, né? Diversas línguas, diversas formas de se organizar, e temos que entender isso, certo? Agora, o que podemos discutir, né? E hoje, essa cultura é preservada? E as terras indígenas são realmente protegidas? A influência da sociedade moderna ainda é sentida por esses grupos indígenas hoje? Tá? E aí, claro, isso é uma discussão para uma próxima aula, certo? Espero que tenham entendido, né, que tenham gostado da aula. A atividade eu vou deixar, né, aqui no chat, na plataforma, tá certo? Em forma de arquivo em PDF, tá certo? Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Então, tenha um ótimo dia e até logo.